nessa sala. Tu és bem-vindo, Senhor. Sim, Paizinho querido. Fala conosco, Pai, através da tua filha. Queremos ouvir a tua voz, queremos alimentar nosso espírito, queremos comer a tua palavra. Fala conosco, Pai. Tu és bem-vindo aqui. Consagra-te essa conexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar a fazer... Primeiro, bom dia a todos, né? A paz. Começar a fazer a leitura do capítulo 16 de Jeremias, que tem por título, pela versão King James, o exílio e o livramento de Israel. Então a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: não tomes para ti mulher em casamento, nem tenhas filhos e filhas nestas terras. Porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidades horríveis, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão ao fio da espada e pela fome. E os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz Yahvé: não entres em uma casa enlutada, não vás ali lamentar e não lhes apresentes o teu pesar. Porque eu irei retirar a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, assevera o Senhor. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Não se dará pão aos que estiverem de luto, para os consolar por causa dos mortos. Nem lhes dará a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa onde há um banquete, para te assentares com eles para comer e beber. Pois assim declara o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante de vossos olhos e durante vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te indagarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que erro, falta ou delito cometemos contra Yahvé, contra o nosso Deus? Então lhes responderás: ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, diz Yahvé, e preferiram seguir outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer os meus mandamentos. Contudo, vós cometestes erros ainda piores do que os vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvidos. Portanto, eu mesmo vos lançarei fora desta boa terra, para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis dia e noite a outros deuses, porquanto não terei compaixão de vós. Contudo, estão chegando os dias, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Yahvé que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Yahvé que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Enviarei muitos pescadores para que vos pesquem, afirma o Senhor, e depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo monte e colina e nas fendas das rochas. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e com suas abominações encheram a minha herança. Ó Yahvé, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro no dia da aflição. As nações irão a ti desde as extremidades da terra e exclamarão: nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Pode um homem fazer deuses para si? Sim, entretanto, jamais seriam deuses. Portanto, eu mesmo lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes
Lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yahvé, o Senhor. Amém. Amém, Senhor. Então, vamos lá. Eu fiz, assim, por partes, grupos, assim, de versículos. Então, do versículo 1 ao 4, Deus alerta Jeremias para que não se casasse e nem que tivesse filhos, pois recairia sobre a nação um julgamento severo sobre o povo de Judá. Então, Deus já havia alertado e dado tempo para o arrependimento, mas eles continuavam pecando na desobediência, idolatria e imoralidade. Naquela época, se casar era um acontecimento importante, uma tradição certa de que iria acontecer para todo jovem. Era esperado que Jeremias se casasse. Porém, Deus ordenou que ele não se casasse como forma de sinal profético. Como se ele falasse, eu não quero que você se case, pois as consequências serão gravíssimas e recairão até mesmo sobre sua família. Estou te poupando do sofrimento. Analisando assim, eu penso também que isso também serviu para o povo ver que ele não estava falando da boca para fora. Era um sinal, ele estava se abdicando de se casar. Algo que era almejado, era certo que iria acontecer em todas as famílias, né? Ali no versículo 4, fala o seguinte: eles morrerão de enfermidades horríveis, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo, perecerão ao fio da espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento de aves e dos animais. Então, aqui nós vemos claramente as consequências para os pecados de desobediência, idolatria, apostasia e corrupção moral. Guerra, essas são as consequências: guerra, brigas, desavenças, divisão, fome, escassez, dificuldades financeiras, bloqueios de carreiras. Isso eu estou trazendo para a atualidade, tá? Não, aí eu pensei, o que poderia ser fome, escassez, né? A gente pode também ver pessoas que têm sintomas de que não conseguem romper na vida financeira, não conseguem ter sucesso na profissão que escolhem, ou até mesmo não conseguem se formar, não tem abundância na vida, está sempre passando por muitas dificuldades, ou até mesmo na miséria. Tem mortes trágicas na família, até mesmo sem sepultamentos, né? Sem direito a estar reconhecendo o corpo, enterrando dignamente, ou uma morte tranquila, né? Que é o que se espera no final da nossa velhice, né? Que tenhamos uma vida tranquila, e essas são as consequências para esses pecados. Então, partindo ali para os versículos de 5 a 7. Deus, ele proibiu Jeremias de participar do luto pelos mortos. Deus, ele está falando que o julgamento irá recair sobre Judá, chegou a um ponto que não terá mais como voltar atrás. A tribo de Judá iria sofrer graves consequências. Deus, ele fala que retirou a sua paz. A paz, ela me lembra da palavra shalom. Aí eu pesquisei pela palavra shalom, que significa bem-estar, proteção e ordem, a paz de Deus. Retirou seu amor leal, que em hebraico é hesed, que significa amor constante baseado na aliança com o povo. E a compaixão de Deus, que em hebraico se chama Hashamim, que significa misericórdia diante das falhas humanas. Então, Deus retira a paz da nação, Deus retira a sua lealdade e Deus retira a sua compaixão, a sua misericórdia da nação. Deixa eu só me encontrar aqui. Deus, quando ordena para Jeremias não participar do luto, está nos dizendo que era tão grave tudo o que iria acontecer, que os rituais de luto não fariam mais sentido. Haveriam tantas mortes que não haveriam condições normais de prantear.
Isso me lembra da época do Covid. Na hora que eu estava lendo, estudando, me lembrou na época do Covid, quando muitas famílias não puderam fazer um velório adequado para os seus entes queridos assim que faleceram, né? A pandemia foi algo que aconteceu sobre o mundo que até hoje a gente não consegue explicar, né? Existem várias teorias de como que surgiu, o que aconteceu, teorias da conspiração, mas se nós formos analisar, a pandemia foi uma consequência de pecados. É o que já está acontecendo com o mundo. Consequências de pecado de idolatria, de apostasia. Então, continuando aqui. Deus havia retirado a fonte de consolo e vida. Os ritos mencionados, que são incisões e raspar a cabeça, eram práticas daquela época para demonstrar luto profundo, algumas até pagãs proibidas por Deus. Do versículo 8 ao 11, Deus também ordena que Jeremias não participe de festas e banquetes, pois ele iria retirar os motivos de alegria. O juízo de Deus iria afetar todos os aspectos da vida. Luto sem consolo, alegria sem sentido, a voz do noivo e a voz da noiva silenciada. Esse retirar os motivos de alegria das casas me traz muito para os dias de hoje. Até estava em conversa ontem com a Cris e contei para ela uma situação que aconteceu na casa da minha avó, que, assim, sempre quando vai se reunir, nunca tem uma comunhão, uma paz, sempre acontece algo que não permite que as famílias estejam verdadeiramente unidas, que estejam em paz, em comunhão de Cristo. Esse trecho da Bíblia, ele me trouxe isso, uma consequência, né? Uma consequência de pecados não confessados, não arrependidos, que retiram a comunhão de Deus conosco, que retiram a paz, a alegria, motivos de comemorar, né? Então, continuando aqui, ali eu falei a voz do noivo e da noiva silenciada, que não haveria mais esperança, futuro e continuidade. Em Jeremias, versículo 11, fala assim: então lhes responderá, ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, diz Yahvé, e preferiram seguir outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer aos meus mandamentos. Então, podemos ver também que as consequências dos pecados e iniquidades dos nossos antepassados, eles podem recair sobre nós, mediante também que nós pequemos nos mesmos pecados que os nossos antepassados. Ali se abre uma legalidade, né? Deus, ele denuncia quais foram esses pecados: a idolatria persistente, a desobediência à lei. E a geração atual continuava pecando os mesmos pecados, não sendo assim apenas uma herança, era uma escolha contínua. Nos mostra como a maldição, ela se perpetua através da nossa legalidade de pecar os mesmos pecados de nossos antepassados. A gente, analisando os ciclos repetitivos familiares de pecados e iniquidades, a gente pode perceber situações que aconteceram com nossos avós, com os nossos pais e conosco. E se nós não cortarmos essa linha de pecados repetitivos, não confessarmos, não nos conciliarmos com Deus, isso pode vir a refletir nos nossos filhos. Continuando. O julgamento de Deus é justo e motivado por rebelião contínua, não por arbitrariedade. O que isso quer dizer? Deus, ele não pega assim, ó, eu pequei aqui agora, pequei, Deus já vai me castigar.
Se eu estou em comunhão com o Espírito Santo ele vai me alertar. Você pecou nisso, arrependa-se, não peque mais. Se eu me arrepender e não pecar mais, amém, Deus vai falar, ok, continuou, não tá mais pecando, então eu não vou castigar. Agora, se eu continuo ali onde fala rebelião contínua, se eu continuo em rebelião contínua, pecando contra Deus, uma hora a consequência vai vir. Ele é compassivo até um determinado tempo. Depois vem a cobrança, né? Quando o povo se desliga da presença de Deus, os ritmos normais da vida, eles perdem sentido. Isso dá referência ali que não em relação ao luto e à alegria, que ele iria retirar a alegria, né? Dos versículos 12 ao 15, Deus afirma que a geração atual é ainda mais rebelde do que a do passado. Apesar dos exemplos negativos, o povo continuou endurecendo os corações. Segue a teimosia de seus corações malignos. Vive de acordo com seus próprios desejos. Não ouve a voz de Deus e nem obedece. Consequências do pecado: exílio, escravidão, tempo de sofrimento. Durante esse tempo de sofrimento, há o aprendizado. Está afastado da presença do Senhor, longe do lugar de pertencimento, muitas vezes com dor, com revolta. Ali onde ele fala, deixa eu só pegar aqui. Portanto, eu mesmo vos lançarei fora desta boa terra, para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais. E ali servireis dia e noite a outros deuses, porquanto não terei compaixão de vós. Quando ele fala aqui, lançarei fora desta boa terra, ele fala que ele tira a gente da terra prometida, do cuidado dele, da terra onde emana leite e mel. E nós vamos para terras distantes, né? Serviremos dia e noite a outros deuses. Esse servireis dia e noite me remete à escravidão, por isso que eu anotei aqui, escravidão, tempo de sofrimento. Porque até mesmo quem comete pecado de idolatria, está servindo outros deuses, não serve dia e noite. Serve na hora que bem entende. E ali, então, vai servir dia e noite em escravidão, que é quando a gente está no pecado. A gente sofre ali acorrentada àquele pecado. Mas Deus, ele tem misericórdia e ele nos propõe a possibilidade de transformação e retorno desse exílio com arrependimento e com perdão. Essa é a consequência do afastamento deliberado de Deus, perda da terra prometida, que emana leite e mel, perda da liberdade, da libertação do pecado, da morte e da escravidão espiritual. Aí eu fiz uma anotação aqui em João 8:36, onde fala: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Apenas Jesus Cristo pode nos libertar. Ídolos não conseguem nos libertar. Anotei também Gálatas 5:1. Perdi. Puxei o papel e perdi. Mas se quiserem anotar para depois pesquisar, Gálatas 5:1. Também fala sobre a liberdade que Deus nos concede. Mas há esperança. Versículos 14 e 15. Contudo estão chegando os dias, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Yahvé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Haverá uma redenção tão grandiosa que até mesmo o êxodo do Egito, que era o maior símbolo da libertação divina, será ofuscada. E aí eu estava conversando com a Cris hoje pela manhã,
e ela me falou algo que eu não tinha percebido nessa palavra, que essa palavra ela nos dá a promessa da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, onde falaremos, juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. O exílio, ele não será o fim da história. Deus promete nos resgatar. Deus, ele disciplina, mas ele também planeja o retorno, ele planeja a cura. Deus, ele nos concede o livre-arbítrio, esperando que nós não pequemos contra ele, mas que amemos a ele de livre e espontânea vontade. Assim como o juramento que é feito quando nós nos casamos é de livre e espontânea vontade, que você está se casando, que você o ama, aceita, então assim ele pede que seja de livre e espontânea vontade. Porém, se nós pecamos e nós não nos arrependemos, ele pesa a sua justiça, a sua disciplina. E ele sabe quando iremos nos arrepender. Ele já tem um plano perfeito para quando voltamos para a presença dele. Continuando dos versículos 16 ao 17, ali no 16, enviarei muitos pescadores para que vos pesquem, afirma o Senhor. E depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo o monte, colina e nas fendas das rochas. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Nesse momento, quando eu cheguei nesse versículo, eu fui pedir um auxílio para Cris, porque eu tive um entendimento, mas eu não tinha certeza se era aquilo. Porque no Novo Testamento a gente tem a história de pescadores que pescam almas, mas aqui nesse versículo ele não dá sentido que vai pescar, resgatar almas. Ele está dando sentido de que pescadores irão ceifar as vidas, irão fazer um arrastão, ceifá-los. Então, aqui eu anotei assim, ó. Eu fiz uma anotação que eu encontrei na Bíblia, no livro de Amós, capítulo 4, versículos 2 e 3, onde fala assim, ó. O meu Senhor, Yahvé, jurou pela sua santidade. Eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, ó montanha de opressão, garante Yahvé. Então, é o que faz sentido de que não é pescando alma, mas sim ceifando as vidas, vindo à justiça divina. Deus fala, ele fala de maneira metafórica como que ele vai enviar o julgamento dele, o castigo, através de nações, de exércitos que irão atrás do povo de Israel. Em todos os lugares possíveis. Ali ele fala, né? Pescando até nas águas, onde quer que possam se esconder, em montes, em colinas, em fendas das rochas. Não adiantará se esconder ou fugir. Ninguém escapa da justiça divina. O juízo, ele será abrangente, inescapável e intencional. Deus declara que nada está escondido dele. Ele vê cada intenção, cada pecado oculto. Ou seja, a gente pode pensar que nós não estamos pecando aparentemente para que um outro perceba, mas até mesmo aqueles pecados ocultos, os pecados que até mesmo a gente pensa, Deus sabe o oculto do nosso coração. Ele sabe os nossos pensamentos, o que está na nossa mente. Então, eu penso que até mesmo assim, quando a gente peca em pensamento, a gente tem que se arrepender e pedir pecado. Aqui eu encontrei em Hebreus 4, versículos 12 e 13, uma palavra que remete a esse conhecimento de Deus no nosso coração. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aí essa parte aqui que é bem importante. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura
alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Continuando, versículo 18, onde Jeremias fala a palavra de Deus: retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e com suas abominações encheram a minha herança. Aqui, quando Deus fala em retribuir em dobro, ele fala de uma justiça proporcional ao nível de corrupção e rejeição que o povo demonstrou. O pecado central aqui que Jeremias acusa com essa palavra de Deus é a idolatria explícita e persistente. O povo ele havia enchido a terra prometida, a herança de Deus, com práticas que ofendiam profundamente a Deus. Cultos pagãos associados a Baal, a Astarote, que aí eu fui pesquisar sobre Astarote, quem que era, porque eu não lembrava dessa palavra. Ela é uma deusa pagã que remete à fertilidade, sexualidade e guerra. Baal, vocês já sabem quem é, que se fala na Bíblia, né? Aqui eu peguei uma, onde fala, em Juízes 2, versículos... Deixa eu pegar aqui, 2 versículos 12 e 13. Não, 11 a 13. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e a adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Aí aqui no 14 fala, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os espoliaram. Continuando aqui. Deus, como juiz justo, ele deu chances de arrependimento, alertou, chamou, mas eles escolheram a impiedade e o pecado. Isso me lembra muito o que uma mãe faz com o filho, né? Quando faz coisas erradas. Ela avisa, ela fala o que está errado, ela chama atenção 1, 2, 3 vezes, aí ela dá uma correçãozinha mais leve para ver se aprende, mas às vezes não adianta, às vezes tem que dar um castigo mais severo para que a criança realmente aprenda. Realmente aprenda. E a criança, ela chora, esperneia, mas chega uma hora que ela reconhece o que ela tinha feito de errado, ela se arrepende, até mesmo pede perdão para a mamãe e não erra mais naquilo ali. Ela já sabe que se ela fizer aquilo ali, mamãe não vai gostar. Assim, eu penso que é o amor de Deus conosco. Ele é um pai misericordioso, mas ele é justo também conosco. Continuando, dos versículos 19 a 21. Essa profecia que Jeremias trouxe, ela fala ali sobre as consequências que vão recair sobre Israel, mas ali no final, como eu falei, Deus é um pai misericordioso e ele traz a esperança, né? A esperança para Israel, não só para Israel, mas como para todas as nações. Depois do juízo e da denúncia do pecado, Deus revela o propósito maior de tudo isso, que o mundo inteiro conheça quem ele é de verdade, que ele é a nossa força, a nossa fortaleza, o abrigo seguro no dia da aflição. Ali quando fala, no versículo 19, ó Yahvé, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro no dia da aflição. As nações irão a ti desde as extremidades da terra e exclamarão, nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito nenhum. Aqui, Deus já está falando que lá na frente, as nações iriam se voltar novamente para ele e iriam declarar que o que os pais deles haviam feito, os deuses que eles haviam criado da própria cabeça deles, eram sem proveito nenhum e que Deus era o verdadeiro
Deus. Iriam se arrepender do que os antepassados haviam pecado, eles mesmos iriam se arrepender dos seus pecados e iriam se voltar para Deus. Deus, ele é a nossa força, a nossa fortaleza, abrigo seguro no dia da aflição. A força que vem de Deus, que nos dá poder para resistir às aflições, a fortaleza que nos protege constantemente, o abrigo seguro onde podemos nos guardar. Eu anotei aqui uma coisa que eu fiquei na dúvida se eu iria trazer ou não. Então, eu vou trazer de uma maneira mais sutil, mas o meu testemunho, ele contém envolvimento com o ocultismo. E lá no meu tempo de Egito, quando eu estava envolvida com o ocultismo, uma das coisas que me fez questionar, assim, e começar, acho que foi ali o princípio de arrependimento, de ver que aquilo ali não era para mim. Existiam aqueles deuses, as entidades, que eu chamo hoje de demônio, que naquela época eu servia, e eu fazia, servia, era um passo para frente, 5 passos para trás. Só recusar aqui uma chamada, peraí. Pronto. E eu pensava assim, eu só sirvo, eu não evolui, não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho felicidade. O que acontece? Eles falam que vão dar isso, que vão dar aquilo, que vai ser isso, aquilo, outro. Não adianta. É só escravidão. É só escravidão. Deuses que foram criados pelos homens, demônios, né? Demônios se apropriando de figuras de deuses que não vão nos servir. Só nós éramos escravos deles, né? Mas, continuando. Ali no versículo 19 fala... eu já li ali do versículo 19. Mas, continuando a falar sobre o versículo 19... Deus está dizendo que um dia as nações reconhecerão a futilidade da idolatria, que foi o que eu reconheci. Ídolos são invenções humanas arquitetadas pelo maligno para nos afastar do verdadeiro Deus. Versículo 21. Portanto, eu mesmo lhes farei conhecer, sim, desta vez eu lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yahvé, o Senhor. Deus, na sua infinita misericórdia, ele usará do juízo e do sofrimento como forma de ensino. Isso me lembrou de uma frase que a gente conhece: se não vem pelo amor, vem pela dor. Que acredito que muitos de nós foi o que aconteceu, né? Infelizmente, mas Deus sabe todos os caminhos. Até mesmo quando, devido ao nosso livre-arbítrio que Ele nos concede, nós escolhemos pecar contra Ele. E desse pecado, Ele teve... Vou só recusar aqui. É o meu marido me ligando, sabendo que eu estou em videochamada, desculpa. Continuando, Deus, ele na sua infinita misericórdia, mesmo quando a gente escolheu por livre-arbítrio pecar, ele disso tudo, ele nos dá um aprendizado. Eu tenho certeza que quem passou pela fase do sofrimento, da dor, da escravidão, de tudo que o mundo fez conosco, de todas as feridas que nos gerou, todas as correntes do qual nós nos libertamos, quem teve um verdadeiro encontro com Deus, encontrou a misericórdia dele de nos resgatar, nos livrar, não vai voltar para o Egito, não vai voltar a pecar, não vai voltar à idolatria. É um lugar do qual nós não queremos viver novamente. Quem tem convicção de que o mundo, o pecado, a escravidão não tem nada de bom para nos oferecer, não volta ao Egito, não quer beber mais daquela água,
não quer voltar a pecar, não quer passar por aquele sofrimento que foi a consequência do pecado. Consequência. Porque a gente pecou e a gente sofreu graves consequências por conta disso. Deus ainda teve misericórdia de nós não perecermos, porque acredito que muitos de nós andamos pelo vale da sombra da morte. E Deus teve misericórdia de nos resgatar. Onde que nós poderíamos estar nesse momento se nós continuássemos pecando? Se nós continuássemos naquele estilo de vida, de pecado, de escravidão. Então, na sua infinita misericórdia, Deus ele usa isso, esse sofrimento, como forma de nos fazer aprender. Filho, não se afasta de mim, não peca contra mim. E eu fiz umas anotações aqui do que Deus é para nós, né? Deus, ele é o Senhor de todas as nações, ele é digno de toda honra e toda glória e de toda adoração. Ninguém mais merece adoração a não ser ele. O Deus verdadeiro, o Rei da glória. Ele é santo, ele é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é fiel, ele é paciente, ele é verdadeiro, ele é compassivo, ele é sábio, ele é criador, provedor, reto e perfeito. Por que nós vamos nos afastar de um Deus que tem todos esses adjetivos, todas essas qualidades, que só tem o que é bom para nós guardado, e ele só pede para nós obediência, fidelidade, que ele seja o nosso único e verdadeiro Deus, que nós abandonemos o pecado de idolatria, de qualquer outra coisa que ainda esteja dentro da nossa vida, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo na nossa vida, e que se ainda persiste algum tipo de idolatria, que em nome de Jesus nós abandonemos, confessemos e nos santifiquemos perante Deus sobre isso. Então, é esse o meu devocional. Achei até que fosse ser mais demorado, eu dei uma acelerada, porque eu me assustei que deu quase 4 páginas. Espero que essa palavra tenha feito algum sentido para vocês, com certeza fez, porque é a palavra de Deus, e que possamos continuar aprendendo cada dia mais e mais com esses devocionais que estamos aprendendo. Amém? É contigo, Cris. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, glória a Deus. Tem uma observação aqui na minha Bíblia, eu quero só ler aqui, é só um parágrafo, é bem curtinho, concluindo aqui. Por amar-nos tanto, Deus quer restaurar, reparar, reconstruir, recuperar, renovar e remir totalmente nossa alma e nossa vida. Não importa a extensão do dano, não podemos experimentar uma perda tão grande que ele não tenha o poder para restaurá-la ou redimi-la de algum modo. A redenção de Deus nem sempre ocorre como esperamos, mas não é assim que o Senhor geralmente age? Ele não faz o que pensamos que vai fazer, sempre faz algo maior. Amém. Vamos encerrar. Glória a Deus por sua vida. Obrigada pelo seu sim. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por esse momento, por esse devocional. Encerramos agora, Senhor, mas continuamos aqui ruminando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.